Eu chamo a sua atenção para o capítulo 55 do livro do profeta Isaías, onde nós encontramos um convite gracioso da parte de Deus para os famintos de alma, para aquelas pessoas que se encontram numa condição de vulnerabilidade espiritual. O profeta se utiliza de alguns termos e de alguns elementos dos alimentos do nosso cotidiano para nos mostrar uma verdade ou algumas verdades que o texto assim nos mostra. Isaías, no capítulo 55, faremos a leitura dos versos de 1 a 3. Eu estou utilizando a nova versão Almeida, NAA. Se o irmão assim tem esta versão, a nova Almeida, você pode utilizar. Isaías, capítulo 55, os versos de 1 a 3, convite à salvação. O texto começa com uma exclamação que o profeta chama o povo ouvinte para que dessem atenção a este convite, que assim diz: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O profeta Isaías, que aqui escreveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele, porta-voz de Deus, entregou uma mensagem que foi uma mensagem de convite. Num tempo em que eles estavam muito atribulados, com muitas perdas, sofrendo exílio, sofrendo humilhações, pessoas perdidas, laços de amizades e familiares desfeitos, uma nação em decadência espiritualmente, uma nação que estava distante de Deus. E o profeta Isaías então entra com um convite para estas pessoas que se encontravam vulneráveis, aflitas, perdidas. E este convite, então, ele se utiliza de alguns elementos do cotidiano para que as pessoas pudessem entender as verdades contidas nesse texto que parece um paradoxo, uma contradição. Como assim? Comprar e comer sem dinheiro. Parece difícil entender esta lógica divina, mas muitas vezes Deus não trabalha na lógica humana. Ele tem os seus propósitos, os seus princípios, a sua maneira de agir, e por isso ele descreve esta compra por parte de alguém que não tem como pagar. Tem o que comprar, mas não tem como pagar, porque a esta pessoa foi feito um convite gracioso para que, mesmo sem os seus recursos, ela pudesse aceitar este convite de salvação. Assim, o profeta nesse texto faz e traz este convite: todos vocês que têm sede, venham às águas. Há muitos paralelos na palavra de Deus que nos mostram a pessoa de Cristo como água para quem tem sede e pão para quem tem fome. Principalmente o Novo Testamento, ele qualifica a pessoa de Jesus Cristo de várias formas. Ele mostra o Filho do Deus Altíssimo, ele mostra o Deus encarnado. O livro do profeta Isaías traz muitos adjetivos a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso. E nós podemos entender que no Novo Testamento também ele é porta, ele é água, ele é pão. E ele então
se apresenta no Novo Testamento como aquele que é luz, e muitos outros adjetivos, muitos outros substantivos, muitos outros verbos que identificam a pessoa de Cristo. Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é alimento, Ele é pão. Ou seja, Ele é a resposta de Deus para a vulnerabilidade humana. E é interessante sempre perceber que quando Jesus e o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz este convite, ele espera encontrar um coração frágil, um coração aceitável, um coração desejoso de entender e de compreender a mensagem num mundo que é tão distante falar destas coisas. Falamos de política, falamos de educação, falamos de esporte, falamos do nosso time querido, falamos das nossas viagens, falamos dos nossos filhos que estão na escola, final de ano, falamos das nossas férias, falamos das nossas conquistas, como falamos aqui na quarta-feira, 10 motivos para agradecer a Deus. Ou seja, nós falamos sobre muitas coisas e tentamos suprir estas coisas com outras coisas. Nós substituímos vazios, substituímos a lacuna do nosso coração, e isso é uma forma até legítima, é uma forma até natural de sair para um descanso, de conhecer um local, de comer uma comida diferente. Isto faz parte da nossa dinâmica humana. Quando nós nos sentimos vazios e sentimos que nós estamos perdidos, nós procuramos alguma coisa para suprir, e muitas pessoas de fato procuram nos bens materiais, numa viagem, num prato de comida delicioso, em que você pode se alegrar com alguém, ou mesmo sozinho. Ou seja, nós seres humanos vivemos tempos de muita vulnerabilidade e tentamos suprir essas necessidades com algumas coisas. Mas a maior necessidade, que é aquela que grita em nosso coração, aquela que um prato de comida não pode satisfazer, aquela que uma viagem não pode satisfazer, aquela que ninguém e nada pode satisfazer, que é aquela vulnerabilidade, aquele vazio, aquele sentimento de perdição que o ser humano possui dentro de si. E nós tentamos de todas as formas, e isto é muito bom, quando nós procuramos de alguma maneira suprir esta nossa necessidade, mas nós percebemos também que muitas necessidades que são supridas, elas são temporais. Nós fazemos e logo queremos repetir, nós fazemos uma vez e queremos repeti-la, e muitas vezes nós vamos nos viciando em determinados comportamentos, exatamente para suprir uma necessidade interna. E graças a Deus a ciência está para nos ajudar. Os psicólogos, os médicos, os nossos amigos, as pessoas que tratam da nossa saúde, elas existem para nos ajudar, suprindo as nossas necessidades, tentando de alguma maneira equilibrar o nosso mundo interior. Mas como eu disse no início, pouco se fala da realidade espiritual, que é o principal problema do ser humano. Porque o ser humano pode estar doente, estar numa cama de morte, no leito de morte, e estar feliz com Deus. Em minha experiência pastoral e na experiência de muitos pastores aqui, nós acompanhamos muitas pessoas que estão em fase terminal, e não é que eu me alegre com uma pessoa que está morrendo, que está feliz, é óbvio que não. Não ficarei feliz porque a pessoa está morrendo, não é neste sentido que eu me refiro. Mas a minha percepção, que muitas pessoas no momento, no vale da sombra da morte, essas pessoas estão firmes com Deus, elas estão seguras com o Senhor,
e de alguma maneira elas esboçam ou demonstram segurança, firmeza e, por que não dizer, ainda que um paradoxo ou meio contraditório, uma alegria e uma satisfação, porque vão se encontrar com o seu Senhor. Esta realidade da vida espiritual que muitas pessoas não dão atenção e tentam suprir de alguma maneira a questão do físico, do material, quando na verdade a raiz do problema está na alma. Quando na verdade a raiz do problema é aquilo que o profeta aqui nos mostra nesta manhã. Vocês que têm sede, vocês que têm fome. E é óbvio que aqui ele está apresentando esses elementos de maneira figurada, ele não está falando exatamente de fome de pão e sede de água, não é isso que ele está dizendo. A verdade aqui é que ele está entregando uma mensagem para tocar o coração das pessoas, as pessoas que estavam famintas espiritualmente, as pessoas que estavam perdidas, desiludidas, eles haviam perdido o relacionamento com Deus, eles estavam frágeis, vulneráveis. E é por isso que o profeta chama-nos esta atenção, utilizando pão, utilizando vinho, utilizando água, para convidar o povo, para chamar o povo. Vocês que têm sede, não da sede da água que vocês, como por exemplo esta que eu estou, não do pão daquele que você come todos os dias, mas de algo mais profundo, de algo mais real, que vai tocar a raiz do problema, que vai alcançar o ser humano no seu interior, naquilo que ninguém pode ver e que ninguém pode tocar, a não ser o próprio Deus como Criador. E é por isso que ele faz este convite. Venham todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Esta matemática de Deus é algo deste paradoxo que nós não compreendemos. Mas é como se Deus visse em você a sua vulnerabilidade, que você também percebesse esta vulnerabilidade e esta incapacidade de adquirir alguma coisa, porque você não é dono de nada e você não tem nada e as suas mãos se encontram vazias. Como eu posso comprar se eu não tenho dinheiro? Como eu posso comprar, conforme diz o texto, vinho e leite? O leite aqui significa contentamento, necessidade satisfeita. A propositura aqui que o profeta nos traz, quando ele fala a respeito do leite, que ele aqui nos apresenta, significa fortalecimento e crescimento. É o convite para conhecer, crescer, se desenvolver com aquilo que Deus tem a oferecer. Hoje, os batizandos estão dando um passo, mas não todos os passos. Um passo está sendo dado, aliás, alguns passos já foram dados. Quando na profissão de fé nós percebemos o testemunho deles, quando você aceitou a Cristo, eu aceitei a Cristo na escola. Teve um menino que disse: eu aceitei Jesus na escola, aqui no Colégio Batista, porque a professora estava ensinando a Bíblia, e ali eu aprendi, ali eu entreguei a minha vida a Cristo. Não foi numa igreja, foi numa escola, aqui ao lado, o nosso Colégio Batista. A outra criança disse, um jovem de 16 anos disse, eu entreguei a minha vida no acampamento da juventude, no culto da fogueira. E cada um tem a sua experiência, e alguns passos já foram dados nessa compreensão. Outros aceitaram a Cristo em casa, lendo a palavra de Deus no culto doméstico. Ou seja, Deus pode falar de várias maneiras, em vários lugares, como Ele quer, da maneira como Ele quer, na experiência de cada um. Talvez você saia daqui desta manhã pensando naquilo que você está vendo e compreendendo ou não compreendendo, e talvez em algum momento Deus vai falar ao seu coração. E nós não temos a pretensão de achar que toda a nossa voz é a voz total de Deus, porque Deus pode usar cada pessoa. Deus pode usar um evento.
Deus pode usar um louvor, uma música, Deus pode usar uma palavra, a palavra escrita, revelada. Deus pode falar com você numa escola dominical, Deus pode falar com você numa mata, numa floresta. Deus pode falar com você num leito de hospital, em cima de uma mesa, numa cirurgia. E o convite sempre será o mesmo: vinde os que têm sede e fome, comprem, comam, bebam sem dinheiro. Esse é o convite de Deus para você. E alguns passos desses novos irmãos foram dados. E outro passo importante hoje está sendo dado, que é obedecer através do batismo. É uma ordenança. Se você gosta de obedecer a Deus, você precisa entender que o batismo é para quem crê. É uma faculdade mental, racional, daquela pessoa que compreende e que entende o seu estado de perdição, e por isso a esta pessoa é feito o convite: vinde. Você compreende, você entende, você reconhece o seu estado de fome, de miséria, você reconhece o seu estado de vulnerabilidade, você não tem dinheiro, o que você pode fazer? O que você pode dar? O que você pode entregar? Você já pensou nisso? Quanto vale a tua alma? Você já pensou nisso? A minha e a sua alma, elas são eternas, elas existirão para sempre, não haverá fim para a nossa vida pós-morte. Ou nós viveremos com Deus, ao lado dele, ao lado de Cristo, aqueles que receberam este convite e que compraram, não no sentido de pagar uma quantia, mas aqueles que entenderam que podem vir sem dinheiro, porque não tem o que pagar, não tem o que ter, porque é tão vazio, e é uma pessoa tão perdida e tão vulnerável, uma pessoa tão destituída de recursos, que não há como pagar. E aí é que está a ação de Deus, porque nem eu nem você podemos pagar pela nossa alma, não há valor que pague. E foi por isso que Jesus morreu naquela cruz gratuitamente, pagando no meu lugar e no seu lugar. Aqui está o entendimento: vinde, venham, se alimentem, porque eu estou dando gratuitamente. Nenhum desses candidatos foram obrigados a aceitar Jesus. Alguém obrigou vocês a aceitarem a Jesus? Olhem aqui para mim. O Pai obrigou vocês a aceitarem a Jesus? Alguém colocou uma punição para vocês? Pelo contrário, os pais, principalmente quem nasce no lar cristão, alguns pais ficam naquela expectativa, ensinam, e qual será a resposta do filho? E dependendo da resposta do filho, ou alegria ou tristeza. E muitos adultos, e de fato, este é o caminho natural, é o entendimento pessoal, é o entendimento racional, que nos faz entender a palavra de Deus, e por isso nós temos orientação, pessoas que vão nos ensinar, para nos mostrar que nós não somos nada. O que você é diante da morte? O que você é diante de uma doença grave? O que você é diante, por exemplo, quando você está diante de um ladrão que está com uma arma apontada na sua cabeça, como eu já vivi isso no Rio de Janeiro com o meu sobrinho, e que você com as mãos para o alto, ele com uma arma na sua cabeça, e você fica completamente vulnerável, completamente à mercê daquela pessoa que está ali, e você se sente o quê? E o que você é nesse momento? Muitas vezes, Deus nos permite viver situações para percebermos a nossa vulnerabilidade, para nos provocar em nosso coração uma reflexão: quem sou eu diante desta vida tão passageira, diante desta vida que a Bíblia diz que é como vapor, uma brisa
que vem pela manhã e logo depois se desfaz. Nós não temos como pagar pela nossa alma, nós não temos como pagar pela nossa vida com Deus, porque nós não temos dinheiro suficiente, nós estamos perdidos. E por isso o profeta utiliza esta palavra, ele se utiliza desses elementos, o leite, que significa fortalecimento e crescimento, mas ele se utiliza também do vinho. Veja aqui o texto que nos diz, o verso de número 1 termina dizendo: comprar sem preço vinho e leite. E aqui o vinho, que é significado de regozijo, alegria e felicidade na presença de Deus. Este é o convite de Deus para você. Que você cresça na sua vida espiritual, que você se desenvolva na sua vida com Deus, e que você encontre regozijo e felicidade na presença de Deus, por aceitar este convite gracioso do Senhor. 3 coisas para a gente terminar esta reflexão. Primeira coisa, a salvação é um dom de Deus, é graça de Deus. O convite é gracioso, é cheio de amor, de compaixão, de entendimento da parte de Deus para com o ser humano que sabe, que entende, que está perdido, que está vulnerável e que nada pode fazer diante da morte. E é por isso que ele tem que ir, e a Bíblia apresenta Jesus como advogado também. Ele é o nosso advogado que defende a nossa causa diante do Pai que está no céu. A segunda coisa, a graça de Deus mediante a fé. É preciso crer, é preciso abrir o coração e fazer prova do Senhor, e querer conhecê-lo, e querer buscá-lo, e como estes, dar os passos. Esta igreja está aqui para ajudá-lo. Esta igreja tem um grupo, pessoas para o crescimento cristão, que é um ministério de nossa igreja, que ajuda as pessoas a entenderem este processo, para que elas compreendam o plano de Deus, o propósito de Deus, e também este convite gracioso que Deus faz para todo aquele que queira, para todo aquele que crê. E é por isso que esta graça se manifesta através da fé. E nós precisamos falar de fé em nossos dias, porque a fé nos sustenta, nos alimenta, a fé nos ergue, nos anima, a fé nos faz comprar sem dinheiro. A fé é o que Deus exige de nós, para que você creia e que você aceite este convite. E em último lugar, este é um convite para todos, todos aqueles que possuem sede e fome. E diz o texto bíblico, ele vai então encerrar dizendo no verso de número 3, Isaías capítulo 5, verso de número 3, os nossos candidatos já podem se preparar para entrarem na água. Diz o verso de número 3, me acompanhe aqui, vamos ler todos juntos, irmãos? Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Este é o convite gracioso de Deus para você. Este é o convite do Senhor. Deem ouvidos, venham a mim, escutem, e vocês viverão. Você poderá continuar com a sua doença, com a sua enfermidade, você poderá continuar vivendo a sua humanidade da maneira como você é, mas Deus tem propósito na sua vida, conforme diz esse texto, vocês viverão, vocês serão transformados pelo Espírito Santo de Deus, e vocês crerão como jamais creram, vocês experimentarão de Deus como jamais experimentaram, porque Deus vai fazer uma aliança eterna com você, porque Ele já pagou o preço na cruz, enviando Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, e por isto que este convite é um convite para todos, todos aqueles que queiram vir ao Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Você que aqui veio nesta manhã,
Você que entregou a sua vida a Jesus, agradeça ao Senhor por este milagre, a salvação de Cristo Jesus. Você que já é um salvo em Jesus, você que tem Jesus no seu coração, agradeça ao Senhor a bênção da salvação, porque você um dia entregou a sua vida, você entendeu o convite e aceitou este convite e você foi até Jesus. Mas você que aqui está nesta manhã, você que nos acompanha pela internet, não há como pagar, da nossa parte não tem preço, mas Jesus Cristo pagou por nós, Ele morreu na cruz por nós, e o preço foi do seu sangue, naquela cruz, quando desceu, quando a sua morte foi suficiente para perdão dos nossos pecados, e para nos livrar da condição eterna de perdição. Deus está falando ao seu coração nesta manhã, meu amigo, minha amiga, você que aqui veio. Deus tem um lugarzinho nesta igreja para você, Deus tem um lugarzinho no reino dele para você, Deus tem um lugar para você nas moradas eternas, mas você precisa aceitar este convite, você precisa entregar a sua vida ao Senhor, para que Ele faça morada, e que Ele habite em seu coração. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã de batismos. Obrigado pela tua igreja reunida, congregada em teu nome. Obrigado pelo trabalho que esta igreja está fazendo. Obrigado porque o teu evangelho está sendo levado a tantas pessoas. Obrigado porque o teu evangelho está alcançando corações. Obrigado porque o Senhor tem salvado e que o Senhor continue salvando. E que o Senhor continue falando, convidando pessoas, e que as pessoas deem ouvidos à tua voz. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.